Bom, e a gente começa o programa Pecuária BR falando de reprodução em gado de corte. Você vai saber como usar as informações genômicas dentro do melhoramento genético desses animais. Esse assunto foi abordado durante simpósio realizado aqui em Mato Grosso do Sul, o RepGen. E a repórter Kylie Rodrigues esteve lá e traz mais informações no quadro Tecnologia e Produção. Uma programação direcionada marcou a edição do RepGen, com minicursos na área de reprodução, palestras focadas em andrologia, além de técnicas utilizadas em gado de corte e resultados na ciência conhecida como genômica, que permite precisão na escolha dos melhores animais, como ainda analisar novas características de alto valor econômico. Como usar essas informações genômicas dentro do melhoramento genético de gado de corte. E aí numa abordagem mais aplicada, né, trazendo profissionais tanto de empresas quanto também de instituições de pesquisa para falar para a comunidade de como essas novas tecnologias, esses novos conhecimentos podem ser aplicados. Em tempos de crise, utilizar o conhecimento das novas tecnologias é primordial para se ter eficiência, produtividade com um produto diferenciado no mercado. Ainda há um espaço muito grande para a profissionalização da pecuária de corte no Brasil. E, na verdade, isso perpassa tanto por conhecer novos conhecimentos, mas também, e aí a gente precisa avançar bastante, em usar muito bem o que tem desenvolvido, né? E é isso que vai nos permitir passar por momentos difíceis igual esse. Profissionalismo que alia conhecimento e muita força de trabalho. Da Embrapa Pecuária Sul, este pesquisador trouxe informações de pesquisas relacionadas à incorporação da genômica nas avaliações genéticas de bovino de corte no Brasil. Com as tecnologias genômicas, a gente tem informação também em nível de DNA, os marcadores moleculares. E essa informação adicional, então a gente tem várias estratégias que a gente combina essa informação dos marcadores moleculares com as que a gente já tinha de pedigree e desempenho para produzir uma avaliação genética de desempenho dos animais aprimorada pela genômica. Então a gente tem mais precisão em escolher quais são os melhores animais para a próxima geração. Alguns programas de melhoramento no Brasil já utilizam a genômica no plantel. Tem coisa que já está na prática e esse ano e o ano que vem, eu imagino que a maioria dos programas vão adotar a genômica como rotina, já tem uns que já estão adotando e vão adotar como rotina do seu processo de apontar quais são os melhores animais. Agora a previsão do tempo para o centro-sul do país. Uma massa de ar seco ainda predomina sobre grande parte da região, deixando a umidade do solo das pastagens muito baixa. Vamos conferir com a Juliana Rezende. A situação climática do centro-sul do país não deve se modificar ao longo das próximas semanas. Esse predomínio de tempo seco ainda deve persistir e, com isso, os índices de umidade do solo devem seguir declinando. As áreas em que a umidade do solo está menor fica entre Mato Grosso, Goiás e também o norte de Minas Gerais, é onde trazem mais preocupação para o setor da pecuária, porque os índices de umidade do solo estão abaixo de 30% e nessas condições as pastagens não conseguem manter um bom ritmo de crescimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de tempo seco no centro-sul do país e até o dia 15 de julho não há expectativa de chuva. Agora, durante o período seguinte, deve voltar a chover, mas essas pancadas ainda são de fraca intensidade e também com baixos acumulados e se concentram principalmente na região sul. Chove desde Rio Grande do Sul até o Paraná, acumulados com até 15 milímetros. Entre o sudeste e também o centro-oeste, é o tempo firme que ainda deve persistir. Ao longo do período seguinte, segue chovendo na região sul. Os acumulados dessa vez ainda seguem baixos, próximos a 15 milímetros, e agora volta a chover na faixa leste do estado de São Paulo. Agora, nas demais áreas do sudeste e também do centro-oeste, a expectativa ainda é de tempo firme e com sol, pelo menos até o dia 25 de julho. Então, durante os próximos períodos não deve voltar a chover de forma abrangente e também generalizada, especialmente naquelas áreas mais secas das regiões do centro-sul do país. E justamente nessas áreas a umidade do solo deve seguir declinando e os pastos podem ser afetados com esses baixos índices de umidade do solo.
informação que faltava para a distribuição eficiente e produtiva de ração, suplemento mineral e concentrado para a suplementação a pasto até 2 metros cúbicos. Fazer a suplementação a pasto desta forma é coisa do passado. Chegou o Feeder 20SC da Casale. Construído a partir da combinação do aço, que proporciona um chassi leve e resistente, com o plástico roto-moldado, que garante a durabilidade da caçamba, evitando os desgastes pela abrasão. O Feeder 20SC dispõe de balança para controle do volume a ser distribuído. Ou então, do sistema GeoPack Control, que integra a balança ao GPS, permitindo uma gestão eficiente e completa do trato, com definição de rotas, geração de relatórios e muito mais. O grande diferencial do projeto do Feeder SC é o deslocamento lateral para a aproximação do coxo, feito por acionamento hidráulico sem a necessidade do uso do eixo cardan. Além disso, ele conta com pneus de trator para um rodado seguro, chupim com acionamento por motor hidráulico com rosca em aço inoxidável e proteção interna em polipropileno. Coloque mais rentabilidade e eficiência no seu negócio. Coloque um Feeder 20SC e dê adeus ao trabalho pesado e pouco produtivo. O nosso assunto agora é o mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o fechamento da moeda americana nesta segunda-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, a expectativa do mercado sobre essa notícia de oficialização de denúncia de corrupção passiva contra o deputado Michel Temer trouxe resultados positivos aí para o câmbio mundial. Com isso, a segunda-feira fecha em queda no dólar, com uma queda no dólar de 0,73%. O dólar hoje encerra então a R$ 3,26 mais 10. Bom, nesse momento, os deputados seguem lá em Brasília votando esse parecer aí da denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer e nós vamos continuar acompanhando essas notícias. Daqui a pouquinho a gente volta com informações do mercado do milho, do bezerro e do boi gordo. É com você. Tá certo, Sara. Daqui a pouco a gente volta direto da Bolsa de São Paulo, mas por enquanto um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão leiloados daqui a pouquinho, a partir das 8h30, horário de Brasília, aqui pelo canal do Boi, é o leilão Gado de Corte da Aroeira Leilões. Em oferta, animais para cria, recria e também para engorda. Mais informações da pecuária de corte e a pecuária em geral, no próximo bloco. Nós já voltamos. Seis horas e 26 minutos no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para mudar um pouco do nosso foco sempre aqui no programa Pecuária BR, que é a pecuária, a produção de insumos. Nós vamos falar de um grande cliente do Brasil, um grande importador, maior, não é, João? Com certeza, 80% maior importador da soja é com destino à China. De produtos do agronegócio, a China, que está com um problema muito sério para resolver por lá, né? Não é nosso problema, o problema é deles. E nós vamos saber que tipo de impacto isso pode ter para nós. Vou chamar aqui o mapa da China para depois a gente explicar um pouco o que está acontecendo. A concentração de poluentes na China é 10 vezes maior que o máximo considerado seguro pela Organização Mundial de Saúde.
Em 2014, o governo chinês publicou uma pesquisa nacional de solo que mostrou que 16% de todo o solo chinês e 19% das terras agricultáveis foram contaminadas por poluentes químicos orgânicos e inorgânicos e por metais como chumbo, cádmio e arsênio. Isso equivale a cerca de 250 mil quilômetros quadrados. Você observa no mapa aí a parte da direita, a parte leste, 250 mil quilômetros quadrados de solo contaminado. Entre janeiro e agosto do ano passado, a China sofreu 232 acidentes em fábricas químicas. Isso inclui vazamentos, incêndios e explosões, quase um por dia, uma vez que cerca de 1/5 dessas fábricas está nas áreas agrícolas mais produtivas da China ou perto de rios usados para irrigação. Muitos dos produtos químicos derramados terminam em campos, como você está vendo aí. Vamos lembrar a parte leste do mapa. O segundo grande problema é que a terra está sendo envenenada por irrigação de esgoto. As águas residuais e os efluentes industriais são usados em grandes quantidades para irrigação por não haver água potável suficiente. No norte da China, há menos água disponível por pessoa do que na Arábia Saudita. Todo mundo sabe que a Arábia Saudita é deserto. A China produz mais de 60 bilhões de toneladas de esgoto por ano e em áreas rurais apenas 10% são tratados. Estou aqui com o João para trazer um pouco mais desses dados. João, por que é uma preocupação maior para eles lá? Lógico, né? É um problemão para resolver isso, né? Que tipo de impacto isso pode ter no Brasil? Se é que vai ter algum impacto, interfere de que maneira para nós? Cidadã, vai ter um impacto. Quando e como é uma dúvida que todo mundo tem. O que vai acontecer? A China hoje, ela detém 20% da população mundial, são chineses, e ela detém apenas 10% da área agricultável do mundo. Ela junto com os Estados Unidos, são os maiores produtores de grãos. Lógico, para alimentar 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tem que produzir muito grão. A grande questão na China é que você tem 3 tipos de poluição. A do ar, essa é um pouco mais fácil de controlar. Você elimina a fonte poluidora e a própria atmosfera acaba dividindo com o resto do mundo a poluição. A China larga por ano 9 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A poluição das águas é complicada, mas também é possível você tratar, usar produtos químicos para precipitar, cloro, etc. Você consegue amenizar o problema. O grande problema são os solos. Por quê? Porque, como você mesmo falou, eles usam muito água residual de esgoto para irrigação. Eles têm uma carência de água impressionante na China. A hora que você começa, se você pegar uma análise de lodo de esgoto, você vai encontrar metais pesados, seja chumbo, cádmio, mercúrio, você encontra. Se você usar isso continuamente no solo, o que vai acontecer? Vai concentrar no solo. Esse é o grande problema da China hoje. Quando você fala em 250 mil quilômetros quadrados, está falando em 25 milhões de hectares. É uma área muito expressiva e isso representa mais de 20% da área agricultável chinesa. O que está acontecendo na China? Nós temos um mapa aí, seria importante a técnica colocar, para a gente mostrar a vocês aonde que está localizado os problemas da China em termos de poluição de solo. Essa área leste da China, onde que é a grande concentração de produção, de população, pegando Hong Kong, Xangai, Beijing, toda essa região aqui, essa cor amarelo mais claro são solos um pouco menos contaminados, e à medida que vai chegando com a cor mais vermelha, olha Hong Kong aqui, o delta do rio Pérola lá, é altamente concentrado. Quando você olha na China, esses pontos pretos são cidades grandes, como Xangai, como Hong Kong, como Beijing, aonde o número de casos de câncer é muito acima da média mundial. Ou seja, esses metais pesados, tipo cádmio, por exemplo, que é um metal que ocorre muito, especialmente nas regiões de várzea, onde se planta arroz. E os chineses consomem muito arroz. Chega a ter 70% acima dos níveis que seriam já tóxicos, ou seja, é uma grande concentração de cádmio. Esse cádmio as pessoas ingerem
tem uma característica deles se acumularem no organismo humano e aparece câncer de fígado, câncer do sistema gástrico, câncer dos ossos, etc. Então, esses pontos os caras chamam na China de cidades do câncer, ou seja, que tem uma concentração muito acima da média de casos de câncer. Fala-se que uma das grandes causas disso seria a ingestão de alimentos contaminados. Olha o desafio da China. Ela tem que produzir alimento, mais de 500 milhões de toneladas de grãos, para atender toda essa população. Essa região dela, que é mais a parte leste, onde está concentrada a população, está com grande parte, você olha aqui, todos os solos praticamente têm a contaminação, um pouco menos, um pouco mais, porém, tudo isso acaba colocando em xeque. Lembra que nós fizemos uma entrevista com a nossa Dida Agrícola na China, uns 2, 3 anos atrás, lá em Beijing, e eu comentei com ela. Andréa Bertolini. Eu comentei com ela, ela falou, não, o pessoal está falando e tal, mas é que na China seguram as informações. O sistema chinês é fechado, segura a internet, segura uma série de... Ela tinha que falar conosco de Macau, nem falava com a internet da China, porque havia um certo, entre aspas, patrulhamento. Na época, ela comentou isso. A partir daí, começou a aparecer na imprensa mundial, isso aqui é uma matéria publicada na revista The Economist, mostrando a preocupação que hoje corre na China, o Partido Comunista, a elite que comanda a China, já coloca como um grande desafio. O que fazer? É muito difícil você conseguir eliminar esse problema no solo. Você teria que fazer plantios de culturas, de plantas que absorvessem esses produtos, você teria que cortar, tirar fora. É um custo altíssimo, é coisa de trilhões de dólares, não é uma coisa fácil. Agora, se a China reduzir essas áreas, ou usar para outros fins que não para a produção agrícola, ela vai demandar muito grão. Muito mais do que já demanda. Muito mais. Hoje, 80% da nossa soja vai com destino à China. Se você pegar o mês passado, a carne bovina, 45% da carne brasileira in natura foi ou Hong Kong ou para a China continental. Frango, a mesma coisa. Nós estamos começando a beliscar o mercado de suínos na China também. Ou seja, o Brasil poderia participar desse esforço grande com o governo chinês. Daqui a uns anos vai acontecer isso, não sei quando, nem o tamanho da necessidade deles. O Brasil tem condições de suprir uma boa parte de alimentos que, porventura, deixassem de ser produzidos na China. Para o Brasil é importante, para a China é muito mais importante, em função de que os casos de câncer e outras doenças, não é só câncer, estamos falando câncer porque é uma doença que chama mais dramática, vamos falar assim, mas vários estão ocorrendo, virou um problema de saúde pública na China. O Brasil tem condições, mas o que o Brasil teria que fazer para atender essa demanda extra que no futuro poderá ocorrer, seja de carne, seja de derivados lácteos, seja de arroz e de outros grãos para alimentação chinesa? O Brasil teria que investir em infraestrutura. Você está com os dados do MDIC de hoje, mostrando o seguinte... Inclusive, o Luiz e Fábio, se nós já pudermos colocar os números do MDIC desta segunda-feira, as exportações brasileiras, a gente já coloca aqui para o João comentar também. Aí, a primeira semana de julho, nós tivemos a exportação de 382, vamos arredondar. 382 mil toneladas por dia. No acumulado, foram 5 dias úteis, quase 2 milhões de toneladas. A soja está impressionante, continua impressionante. Suíno, 3 mil toneladas, no acumulado 15 mil. Melhorou, estava em 2 mil e pouco, melhorou agora esse mês. Aqui também a China importa 1 milhão de toneladas de carne suína. O Brasil tem espaço para disputar esse mercado, tem qualidade, tem tudo que é produto. Bovino, 5 manteve até a média do mês passado. Não, foi menos, foi próximo a 5, 4.800. Né? Mas está aumentando, o que é positivo é isso, com todos os problemas que estão ocorrendo, está aumentando. Inclusive dos Estados Unidos, que suspenderam, apesar de ser muito pequeno, que eles importam da gente, mas acumulado na primeira semana, 25 mil toneladas de bovino, mantivemos, isso é uma boa informação. Frango subiu muito, né? Subiu, ela vinha de 15 a 16 mil toneladas, foi para 18 mil, isso dá quase 20% a mais em relação aos meses anteriores. O frango sofreu, desde a operação carne fraca, foi uma carne que, aliás, os caras falavam que a operação carne fraca atirou no frango e matou o boi, né?
Até hoje, agora o frango também está reagindo. E o milho com 88 mil, mais de um navio por dia embarcando de Paraná. Agora começou a colheita da segunda safra, né? Principalmente em Mato Grosso. Mato Grosso está exportando muito, 67% da produção de milho mato-grossense está vendida, grande parte para exportação. Ou seja, todos esses alimentos, a China em algum momento vai demandar mais do que ela está demandando hoje, principalmente em função desse grande desafio que eles têm de atuar em cima desses solos contaminados, que produzem alimentos com resíduos e causam um problema de saúde pública na China. Deixa eu só completar as informações da tela do MDIC. A soja, nós já falamos das exportações. Na comparação com a primeira semana de junho, houve uma queda de mais de 12%, quase 13% nos embarques. Carne suína, o aumento foi de 18%, comparando-se a primeira semana de julho e a primeira de junho. Carne bovina, um aumento de 4,6%, né? Já comentamos a boa notícia. Frango, 15%, comparando-se às duas primeiras semanas. E o milho, 230%. Mas o milho é porque não tinha mesmo, né? O plano do milho hoje o plano do milho é o seguinte, o que está acontecendo hoje no Mato Grosso, que vai ser o grande exportador de milho, talvez exporte mais de 15 milhões de toneladas, a estrada BR-163 agora não é barro, agora é movimentos na BR-163 bloqueando a BR-163. Então, o Brasil é um país cheio de emoções. A gente muda uma, troca, já surge outra. Tira um problema, vem outro. O pessoal que está reclamando contra o veto que o Temer fez na questão da diminuição do tamanho da chamada Floresta Nacional, que pega aquela região do Pará. Ele foi para a Europa, para a Noruega e dias antes apresentou esse vetou esse projeto e chamaram a atenção dele. Acabou tomando um puxão de orelha lá também, assim. E aqui também. Agora, isso é bravo, né? Porque o grande questão é o seguinte, a hora que você tem compromisso de entrega de produto e você não entrega, a multa é grande. E a multa acaba recaindo, em última análise, ao produtor. Porque as traders vão ter que repassar esse aumento de custo em cima do produtor. E é muito difícil você mudar a programação que tem hoje de Miritituba para embarcar milho, passar para Santos, porque o frete até Santos é muito mais caro do que você levar até Miritituba e de lá ir por barcaça com destino. Então o Brasil, quando vê esses números, o Brasil enfrenta o produtor brasileiro, os senhores e as senhoras que são produtores aqui, que suam a camisa, vocês produzem. A dificuldade não é até a porteira, a dificuldade é pós-porteira. Pós-porteira. Mas tem a perspectiva de aumentarmos a nossa exportação nos próximos anos, para a China. Cada vez mais que se confirma o Brasil como um grande player no mercado internacional. A hora que o mundo pensa em termos, ou pelo aumento de população, que está diminuindo, a expansão não é tão grande por questão do aumento de população, mas principalmente por aumento de renda nos países asiáticos, China, Tailândia, Malásia, todos aqueles países, Vietnã. À medida que você aumenta a renda, você demanda aumento de carne. É automático. Você pulou dos $10 por dia, dos 2 até os 10, a grande parte dessa renda vai para aumentar o consumo de carnes. E para aí precisa de quê? Soja, milho e outros grãos. O senhor e a senhora vão ter condições de atender isso, se Deus quiser. Obrigado, João. Renata? Obrigada, João. Bom, vamos falar sobre saúde, a saúde animal. A Confederação Nacional de Pecuária e Agricultura, mais 5 entidades pediram a mudança imediata da composição da vacina contra a febre aftosa aqui no país. Veja a reivindicação do setor na entrevista concedida a Camila Xavier. A nota técnica emitida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pede a retirada de uma substância na composição da vacina contra a febre aftosa. Sobre esse assunto, eu converso agora com o assessor técnico da CNA, Rafael Linhares. Rafael, quais serão as principais mudanças a serem feitas na vacina? Primeiro, a gente solicita a retirada imediata dessa substância da composição da vacina atual. Também pedimos e sugerimos na nota que a redução da dose da vacina seja realizada de 5 para 2 ml, o quanto antes nas próximas etapas de campanha de vacinação. Além disso, sugerimos que a via de administração da vacina seja exclusivamente a via subcutânea. Hoje ela pode ser administrada tanto por via intramuscular quanto subcutânea. E essa mudança pode alterar o valor da venda da carne exportada ou não?
Sim, entendemos que tem a mesma qualidade sanitária, a mesma eficácia de imunidade prevista numa vacina e que podemos, assim, abrir novos mercados, assegurar um produto e, o melhor, assegurar que tanto o produtor quanto a indústria frigorífica deixe de perder excessiva quantidade de carne condenada proveniente de reações adversas à vacina. Hoje perde-se mais ou menos quantos quilos de carne? A estimativa do produtor da indústria é que, em média, são perdidos 2 quilos por carcaça abatida no rebanho bovino brasileiro. Certo. E essas mudanças, elas passam a valer a partir de quando? Sim, são pedidos. Agora a gente começa uma fase de interlocução junto ao Ministério da Agricultura e também com o órgão que representa as indústrias produtoras de vacina, para que chegamos numa atitude racional, uma resolução que seja inerente ao caso e que fique bom para todos os elos aí da cadeia. Tá certo. Muito obrigada, Rafael Linhares, pelas informações. Camila Xavier para o SBA. E ainda falando da vacina contra a febre aftosa, na última sexta-feira, o ministro Blairo Maggi anunciou que o governo deve fazer o que eles estão chamando de testes cegos com as vacinas que são aplicadas em bovinos. As informações é da Agência Brasil. O teste cego foi proposto pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, e consiste em aplicar as vacinas no gado e acompanhar para identificar as marcas e os locais em que os abscessos estão mais presentes. Com isso, o Ministério da Agricultura deve investigar essas vacinas e mapear os frigoríficos para saber onde ocorre a maior incidência do problema. Na última terça-feira, dia 4, o Ministério da Agricultura determinou aos frigoríficos brasileiros que carnes in natura de cortes dianteiros a serem exportadas aos Estados Unidos sigam apenas na forma de recortes, cubos, iscas ou tiras. Segundo nota divulgada pela pasta, a medida visa facilitar as negociações para retomar as vendas para aquele mercado. Em junho, os Estados Unidos suspenderam a importação de carne fresca do Brasil. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a venda de carne fresca para os Estados Unidos representa apenas 2% das exportações totais brasileiras. Tradicionalmente, o país vende carne industrializada para o mercado norte-americano, cujas exportações não foram afetadas. No primeiro semestre, o Brasil embarcou 14 mil toneladas de carne fresca para os Estados Unidos, que totalizaram 59 milhões de dólares. No ano passado, o país tinha vendido apenas 121 milhões de dólares de carne in natura para os consumidores norte-americanos. Começa amanhã em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, na divisa com o estado de São Paulo, a edição 2017, é a 7ª, do Leilo Sul no agronegócio. O evento, que cresce a cada ano, é realizado pela Leilo Sul, empresa leiloeira parceira do Canal do Boi, que tem participação, é um parceiro na realização desse evento, que inclui palestras, exposição de máquinas e implementos agrícolas, mesas redondas, bate-papo, interação entre pecuaristas e técnicos e muitos leilões. Nós vamos para lá conversar com o nosso amigo Daniel de Paula, que vai trazer as primeiras informações desse evento que começa amanhã, não é, Daniel? Exatamente, Zaidan. Boa noite a você e a todos os que acompanham esta edição do Pecuária BR. Na verdade, começou quando acabou o último, né? A verdade é essa, que nós já começamos a lançar a pedra fundamental desde então. A partir dali,
em 2016 já começamos a colher material que trouxe já muita gente para esse interesse dessa 7ª edição do Leilão Sul Agronegócio, uma verdadeira exposição agropecuária dentro de Bataguaçu, conhecida como a capital do bezerro precoce, a capital do cruzamento industrial, na beira da rodovia BR-262 aqui. Nós estamos pertinho da divisa com o estado de São Paulo, onde 3.200 metros indoor são montados no recinto da Leilão Sul para receber pecuaristas, produtores, a indústria, os prestadores de serviços de toda a parte do Brasil para vir conferir de perto essa movimentação aqui, claro, como você bem disse, os leilões que a gente vai descrever daqui a pouquinho. Estou aqui ao lado do anfitrião, né, dessa semana, mais uma vez, o grande parceiro do SBA, Marcos Soriano, toda a equipe da Leilão Sul já se mobilizando aqui para esse recinto, que já está prontinho para que a gente tenha amanhã, mais ou menos nesse horário, a abertura oficial dessa edição que cada vez mais chama atenção, Marcão. Eu rodo um pouquinho pelo Brasil, modéstia à parte, e onde a gente vai, todo mundo fica impressionado com o que você construiu aqui, ano após ano, crescendo, melhorando, e esse ano não vai ser diferente. A gente já viu tudo pronto aqui, amanhã vai estar lotado de gente. Boa noite, Marcão. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham pela Pecuária BR. Quero já desejar a você, Daniel, e a todos do SBA que vão trabalhar nessa cobertura, bons dias aqui e levar essa informação do que nós vamos estar ofertando aqui em Bataguaçu. É um grande evento, é a 7ª edição, graças a Deus consolidada, com grandes novidades nós temos esse ano. Então isso é muito prazeroso e que a gente consegue evoluir, né? Dentro de toda essa conjuntura que todo mundo fala, mas aqui é proibido falar nisso. Nós estamos aqui para trazer solução, para trazer negócios bons, e o negócio é bom quando é bom para os dois, e tenho certeza disso, que quem for vir aqui para Bataguaçu para realizar seus negócios e estar participando da 7ª edição do Leilão Sul Agronegócio, tenho certeza que vai ficar satisfeito e vai vir outras vezes, vai chamar parceiros para vir para cá. As empresas que estão aqui já hospedadas, né, nesse recinto, elas já são prova disso. Estão vindo todos os anos e sabendo da importância desse ponto de encontro, com a necessidade do pecuarista, da própria empresa, que não vem aqui só para tirar pedido, vem aqui para prestar serviço. Isso que é legal, né? E esse ponto de encontro acaba gerando um caminho natural para o Tatersal que está ali na frente, que é onde vão sair os negócios durante a semana. Nós temos leilão todo dia, né? Leilão todos os dias, grandes leilões de macho, de fêmea, de canchim, de montana, Nelore, então muita variedade no nosso leilão. E o que você falando sobre as empresas que estão aqui, Daniel, que a gente fica contente, que aqui quem entra aqui não sai. Graças a Deus, isso é uma afirmação, todas as empresas que vêm entrando ano a ano, que vêm no crescente, quando nós começamos aqui, com o primeiro ano, com 5 stands de cada lado aqui, ó, e está crescendo. Hoje nós já estamos com 14 stands e empresas de nome também, de maquinários, como a John Deere, Valtra, Massey Ferguson, Agralis, todos estarão presentes aqui. E esse ano também uma grande novidade, né? Nós estaremos aqui com a Focking aqui. A Focking é uma líder no mercado de irrigação. Está presente aqui e montou um pivô aqui, um mini pivô, e também montou uma estrutura muito linda aqui que a Focking está montando. Então, quero já agradecer a Focking, que acreditou no nosso trabalho, que acredita nesse trabalho de divulgação e essa parceria, que é o primeiro ano que ela está presente, e eu tenho certeza que muitos anos virão. A gente vai ter todos os dias eventos aqui durante o dia, muita gente vai se encontrar aqui nesse local. E na sexta-feira, um dia especial, que é o dia da palestra, dia da queima do alho também, mas esse é assunto para depois, não vamos mexer com o negócio de comida, não. Palestra esse ano de grande relevância, mais uma, né, muito importante, já está atraindo bastante gente. Dr. Baruzelli vem para cá para falar a respeito de coisas que muita gente já sabe, mas sempre tem uma novidade, sempre tem algo a acrescentar, né? O Dr. Pietro Baruzelli, ele é um ícone no Brasil e no exterior também, falando em reprodução. E a Canda, né, a parceira nossa, a Canda, vai trazer o Dr. Pietro agora na quarta-feira, a partir das 17 horas de Brasília, onde nós vamos levar essa palestra também para todo o Brasil, mostrando. Mas eu queria que todos viessem aqui, porque poderá ter bate-papo, poderá ter perguntas a ele, que é das maiores autoridades de reprodução animal do país, vai estar presente aqui nesta quarta-feira junto com a Canda. Quarta-feira, não sexta, viu, burrão? Sexta-feira ele da queima do tem também? Sexta nós temos uma palestra do Grupo Marfrig aqui.
uma reunião com os produtores, com os pecuaristas. O grupo Marfrig também estará presente aqui, fazendo uma palestra com o Manduca aqui. Ele vai trazer informações e contatos frigoríficos, as duas pontas, né? Então nós vamos fazer essa palestra, esse bate-papo aqui na sexta-feira também às 17 horas. Inclusive o Marfrig sempre aqui, está aqui pertinho, uma das suas unidades. E o ano passado, inclusive está na matéria desse ano, o depoimento do Marfrig, que mostra a importância de ter essa aproximação com o seu fornecedor, né? E isso tem ficado cada vez mais sólido, né? E isso tem gerado cada vez mais bons negócios, porque contra a qualidade não há crise. Então o melhor remédio para a crise é a qualidade de tudo que se fala, de um produto, de um serviço, da informação e, claro, do relacionamento. E sobra relacionamento nesta semana deliciosa que nós vamos passar aqui nesta região importante do país, onde Bataguaçu recebe essa 7ª edição do Leilosul Agronegócio. 7ª edição 2017, 7 vezes Leilosul Agronegócio dentro da programação do SBA. Isso, claro, né, Jorge Zaidan? Você que já participou dessa transmissão, dessa cobertura, sabe que é muito gostoso e nos honra muito essa fidelidade e a importância que esse evento ganhou no Brasil inteiro. E nós vamos mostrar tudo isso durante a semana a partir deste momento. Zaidan. Valeu. Obrigado, Daniel. Um abraço ao Marco Soriano. Portanto, amanhã nós vamos mostrar, inclusive, a abertura oficial aqui no nosso programa. Pontapé inicial para a 7ª edição do Leilosul no Agronegócio. E segue em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, a Expo Agro 2017. Nós já tivemos 2 excelentes leilões neste final de semana. Rancho T, na sexta-feira, Nelore Mocho. E ontem, domingo, o leilão de 250 reprodutores da Fazenda do Capão de Angico, Estância do Capão de Angico, do Mário Cândia. Também um ótimo evento transmitido aqui por nós. Semana que vem não, perdão, na sexta-feira, no sábado, desculpem, sábado temos mais um leilão, que é o leilão da raça Senepó. A gente vai comentar sobre esse evento ainda na nossa programação. Na última sexta-feira, nós mostramos a abertura oficial da feira, que contou com a participação do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que hoje, inclusive, esteve por lá na parte da manhã, participando da programação oficial do Sindicato Rural, da Acrimate, que são entidades que têm sede em Cuiabá. Eu separei um trechinho da participação do ministro Blairo Maggi, em que ele comenta sobre a importância da nossa emissora, o canal do boi, para a pecuária brasileira. Vamos rodar. Vocês têm acompanhado, que o público tem acompanhado das dificuldades que o Brasil enfrenta nesse momento, com respeito, desde que começou com carne fraca, carne fria, carne verde, uma série de atitudes que foram tomadas por órgãos de controles que acabaram colocando o Brasil sob suspeição no mercado internacional. Todo mundo nos olha com alguma desconfiança e nós temos que trabalhar muito rapidamente para rever e reverter esse quadro e transmitir efetivamente aquela confiança que o mercado tinha no Brasil. O Brasil faz um produto de boa qualidade, ele tem um bom sistema. Agora, nós estamos aproveitando todo esse momento de intranquilidade, inclusive para fazer algumas mudanças no sistema que nós temos, que já deveríamos ter feito. Mas essas mudanças, quando está tudo bem, é um pouco difícil de fazê-las, né? Então agora que nós temos uma janela, uma oportunidade, a gente vai fazer algumas mudanças no sistema de fiscalização, também de inspeção, vamos fazer um processo mais robusto e agregar nesse momento as novas exigências que o mercado internacional tem com respeito a produtos alimentícios. É bem diferente de vender soja, vender milho, vender grãos, vender carnes, é uma coisa muito delicada, porque mexe diretamente com a saúde das pessoas e também porque nós temos uma concorrência mundial muito grande, né? Agora, por último, os Estados Unidos, por exemplo, reaviu o seu mercado com a China. Então nós temos um concorrente forte hoje na China, um concorrente que vai nos dar trabalho, mas que nós vamos vencer. Vamos fazer todo o trabalho juntando produtores, o governo, todas as entidades para que nós possamos trabalhar melhor. Ô ministro,
A pecuária, vamos dizer assim, levou aí 4 pancadas. Primeiro a crise financeira, depois a operação carne fraca desastrosa, aí veio a delação JBS, aí agora esse embargo dos Estados Unidos. Então foram 4 pancadas que a pecuária levou. O Ministério está tomando atitude, eu sei que o senhor já rapidamente tentou reverter. Em que pé está a situação da pecuária brasileira e dessa exportação para os Estados Unidos? Bem, vamos lá. A parte dos Estados Unidos não... Em termos de recursos, de volume, de dinheiro para o Brasil, não significa muita coisa. Agora, é um mercado de referência, é um mercado que quando os outros países olham, o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta. Então ele tem quase que uma passagem livre em muitas coisas. O que nós fizemos, depois que fomos suspensos, aliás, antes já tínhamos feito, tomamos as providências de um problema que apareceu na nossa pecuária, que é a questão da vacinação. O fato é que nós temos um problema, o fato é que nós estamos tendo abscesso na carne que estamos mandando para fora do Brasil e estamos então num processo de investigação, saber se esse é um processo de manuseio da vacina, veículo que conduz a vacina, a forma de vacinação e tudo mais. Mas esse é um assunto que nós vamos resolver com um pouco de tempo, não dá para resolver de hoje para amanhã. O que o Ministério tomou de providência? Mudar a instrução de como proceder a limpeza, ou melhor, como proceder os cortes dessas carnes que vão para os Estados Unidos para a gente evitar que haja esse tipo de situação lá. Ministro Blairo Maggi, na última sexta-feira, durante a abertura oficial da Expoagro 2017, que segue no Parque de Exposições Jonas Pinheiro, em Cuiabá. Depois do intervalo comercial, os preços do milho abrindo a semana de negociação. E daqui a pouco, a partir das 8h30 no horário de Brasília, nós teremos o leilão de gado de corte da Aroeira Leilões. Dá uma olhada em um dos lotes que você terá a oportunidade de comprar logo mais com realização da Aroeira Leilões, transmissão nossa, Canal do Boi. Até já! Pecuária BR de volta, agora vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente agora os preços atualizados do milho no mercado físico e também no mercado futuro. É com você, Sara. Olá de novo, Renata. Bom, de acordo com o CPEA, o milho fechou em alta nesta segunda-feira em relação ao último fechamento de sexta, terminando o dia então a R$ 26,86. Já na Bolsa Brasileira, esse acréscimo foi superior a 4%. Vamos ver então como ficaram os números nesta segunda-feira para o mercado do milho no ajuste atual. Então, os contratos para o mês de julho fecharam a R$ 26,30, representando uma alta de 4,61%. Já para o mês de setembro, os contratos foram negociados a R$ 26,97, alta de 4,05%. Para o mês de novembro, os contratos foram negociados a R$ 28,45, com uma alta ainda mais significativa, de 5,37%. E para janeiro do ano que vem, o valor fechou a R$ 28,73, alta de 4,06%. Essa reação positiva no mercado do milho vem impulsionada pela expectativa de uma quebra de safra nos Estados Unidos em função do clima seco, o que acarretaria aí numa maior demanda pelo milho brasileiro. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do mercado de bezerro e de boi gordo. É com você. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Agora a cotação do milho em todo o país.
Rox é um inseticida sistêmico para o tratamento de sementes. Ele protege a raiz e a parte aérea da planta contra as pragas iniciais, com excelente arranque e velocidade na emergência. Rox é a transformação que começa com o melhor investimento. Rox é da FMC. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. São 7h mais 5 no horário de Brasília. Mais uma vez, com muito prazer, nós recebemos o presidente da Acrisul, a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, o empresário e pecuarista Jonathan Barbosa. Muito obrigado, viu, presidente? Uma honra, como sempre, te receber aqui no nosso programa. A honra é toda nossa, Zaidan. Boa noite, Canal do Boi. Estamos aqui para entendermos da importância que é sempre o agronegócio. Legal. Vamos lembrar que Mato Grosso do Sul, governo do estado, Reinaldo Azambuja, autorizou por 90 dias a redução da alíquota do ICMS para o trânsito de gado gordo para ser abatido em outros estados. Essa redução, vamos lembrar, vamos reforçar, 90 dias de 12% para 7%. O objetivo é escoar o estoque de gado pronto para abate, que é de muita qualidade, não é, presidente? Para outros estados que precisam. São Paulo, por exemplo, precisava de animais para compor as suas escalas frigoríficas. Isso começou a valer no dia 1º, foi um sábado, na verdade, segunda-feira, dia 3, portanto, estamos com uma semana de vigência dessa decisão do governo do estado. Presidente, nós sabemos que a ideia, principalmente, foi sua, da Acrisul, para que houvesse essa redução. Você tem um bom trânsito no governo do estado e conseguiu, através de parceria também com outras entidades, mas a ideia foi sua, reduzir essa alíquota. Até agora, estamos com uma semana de vigência. O que de fato aconteceu por causa dessa redução? Foram benefícios diretos e indiretos. Primeiro, os diretos. Fazer com que destravasse o mercado interno e saindo essa boiada, seja boi gordo, vaca gorda, seja novilho precoce ou novilha precoce, estimulou que o abate interno pudesse aumentar, que plantas fechadas pudessem projetar se reabrir e que aqueles que estavam com uma escala tão difícil, reduzida, aumentassem sua escala. E eu posso dizer um montante hoje em números, até sexta-feira, antes de tudo, só para constar, eu gostaria de dizer que era uma média de 20 mil bois ou gados prontos para o abate, quando não existia ainda a redução da alíquota. Por mês, saía em média 20 mil. Agora, depois dessa nova medida, já na primeira semana, já atingimos a quase 30 mil. Ou seja... 50%. 50% melhorando e muita gente formando aí contatos e contratos para essa semana e a outra seguinte. Está se tornando, então, uma medida positiva para o estado. Muito boa, porque, como eu disse aqui, como estava, era tudo zero. Boi zero é zero de arrecadação, zero de emprego, zero de desemprego e zero de faturamento para o pecuarista. Agora não, todo mundo começa a se entender. Por exemplo, vou citar 2 casos. Sidrolândia, sexta-feira, saíram 1.200 bois para São Paulo. O Cone Sul, em Naviraí, há 4, 5 dias atrás, fecharam 1.700 bois para o Paraná, porque lá é mais próximo do Paraná. Já tem até especulação por Aparecida do Taboado, Cacilândia, Minas Gerais, também está querendo entrar. E com isso está tendo movimento nas associações do Centro-Oeste, do Sudeste, todo mundo querendo que a alíquota abaixe mais do que 7%. Aí eu digo que não é possível, porque só com reunião do CONFAS
né? A alíquota para os produtos da agropecuária, o mínimo dela no convencional é 7%. Foi o que nós pedimos, porque eu gostaria que fosse até 6 ou 5, mas sabíamos nós que não era possível. Então, por que eu estou falando isso? Porque estou sabendo que tem estado aí como Tocantins... Mato Grosso. Que quer 4%. Não pode. Se uma Secretaria de Estado, de Fazenda, não concordar, não pode. A decisão tem que ser unânime, dentro do CONFAS, certo? Então, nessa faixa nossa aqui, da agropecuária, o máximo permitido é reduzir até 7%, que é a alíquota praticada em São Paulo, no Paraná e tudo mais. Agora, presidente, na semana passada, muitos creditaram a essa medida aqui do Estado, a queda no preço da arroba do boi em São Paulo, porque começou a chegar mais mercadoria, as escalas começaram a se movimentar e, com isso, o preço da arroba caiu. Boa pergunta. Se caiu lá, aumentou aqui em Mato Grosso do Sul? Não, aqui ainda não aumentou. Mas lá nós estamos conseguindo vender por R$6 a R$8 por arroba a mais. E, importante, à vista. Aqui as operações estão sendo a prazo. Se você quiser à vista, vai vender por um pequeno e esperar uma escala de mais de mês. Então, o seu animal pode emagrecer. Então, não serve. De forma que foi uma medida muito boa, porque a gente está conseguindo vender, por exemplo, essa venda lá que eu coloquei lá no Cone Sul, de 1.700 bois, eles ganharam quase R$8 a mais do que a arroba aqui no estado pagaria para eles. E no dia do abate, se morreu hoje, recebe amanhã. O pecuarista de Mato Grosso do Sul, então, está satisfeito com essa... Ou, vamos dizer, menos insatisfeito? Claro, porque destravou, né, Zaidan? E outra coisa, estão sendo, claro que deu uma parada, por isso até que não está saindo tanto boi, porque o pessoal de lá, achando que a gente não tem saída, começou a querer forçar o negócio para abaixar o preço. Então nós falamos, nós também não vendemos. Então teve esse endurecimento de ambas as partes, mas já estão cedendo e vão aumentar as saídas, não tem problema nenhum. E com relação às novas plantas, elas estão sendo reabertas, tem muita coisa sendo conversada direto com a governadoria, a Crisul está ajudando, a FamaSul também e os sindicatos rurais, além da Secretaria de Fazenda. Presidente, tem uma pergunta. Boa noite, primeiramente. Bom, esse período de 90 dias em vigor da alíquota de ICMS menor, é tempo suficiente para o mercado se ajustar aqui em Mato Grosso do Sul? Estamos esperando que sim. Pode ser prorrogada essa medida? Pode até, se precisar, a gente precisar. Porque o governo, como assim nos entendemos com o governador, muito sensível nessa questão, ele falou, Jonathan, vamos fazer por 90 dias para a gente experimentar, ver o que pode dar. Eu ainda hoje, quero te contar, eu conversei com o secretário Márcio Monteiro, dizendo que eu vinha aqui... É o secretário de Fazenda do Estado. Secretário de Fazenda. Para ele me dar alguns números, algumas informações. Ele falou, está tudo indo de acordo com a previsão, está bem, a arrecadação está melhorando e esperamos que isso, nos 90 dias, eu respondendo a pergunta, terá sido atendido. Porque quando lá atrás me fizeram uma pergunta, qual seria o estoque de animais assim, prontos para o abate? Eu disse no estado, de norte a sul, leste a oeste, 300 mil cabeças. O pessoal assustou. Falei, não, tem sim, entre boi gordo, entre vaca gorda, entre novilhos precoces e novilhas precoces, tem sim. E então, se sair a média de 30 mil por mês, o que sairá tranquilamente, porque 20 mil já era o costume, quando a alíquota ainda era antiga, eu acredito que em pouco tempo a gente zera o nosso estoque de bois a pasto. Não estou falando de confinados, nem de semi-confinados.
Porque o segundo giro do confinamento vai sair depois do prazo determinado para acabar com essa redução, né? 1º de julho, 90 dias, agosto, setembro, 1º de outubro, né? Existem também, eu quero contar um caso até meu, para fazer um teste. Eu vou embarcar dia 24 para morrer dia 25, um caminhão de boi erado ali no frigorífico de Guialopes. Aí ele me pediu, doutor Jonathan, será que o senhor pode aguentar 7 dias? Falei, para vocês sim. Pequenos, precisam de apoio. O doutor, o senhor vai gostar da matança, a gente trabalha honesto. Falei, então pode. Ele falou, doutor, a arroba é tanto, mas por um animal pronto como o seu, a gente vai pagar R$2 a mais. Então eu fiquei feliz, certo? E outra coisa... Os pequenos e médios estão ganhando com essa crise, não é? Então, e muito. Aí hoje eu falei, antes de chegar aqui, com o meu capataz dessa mesma fazenda, ele falou, doutor, fechei mais uns bois erados e que precisa sair porque eles estão um pouco ligeiros. Então, para a gente não deixar estragar o lote de bois, outros, né? Ficarem, assim, querer fugir do abate, do embarque e tal. Eu falei, tá no jeito? Falou, tá. Falei, como é que tá o pasto? Por isso que eu contei. Falou, o pasto ainda está do mesmo jeito. Não secou ainda. Portanto, por que eu falei isso? Porque dá para esperar uns 20 dias que não perde peso. Tá? Eu resolvi fazer mais um caminhão de boi, porque ele me disse, pesou 22 arroba, não é mal a ninguém, né? Foi isso. Então os pastos aí não estão tão secos, não estão ainda no ponto de você falar. Dá para segurar um pouco. Dá para segurar um pouco para a gente destravar, conforme foi a pergunta, né? O objetivo, esse mercado que estava aí totalmente desnorteado com a história do JBS. Você acha que está melhorando? Você vê alguma expectativa de melhora a curto prazo para o preço da arroba, Jonathan? Eu, a curto prazo, não posso dizer, mas eu diria a você que no máximo em 40 dias a arroba reage. Reage... Baseado em que você diz isso? Eu digo isso porque no momento que nós fizemos essa saída de boi gordo para São Paulo, Paraná e Minas, não vai ter tanto boi pronto aqui não. Porque o confinamento diminuiu consideravelmente. Porque existem umas regras do meio ambiente e outras que fizeram com que o confinador ele pensasse, repensasse e diminuísse o seu estoque. Forma que vai faltar a oferta e aí vai ter maior procura. Vai inverter o processo. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, meu amigo. Jonathan Barbosa, da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul. Em breve ele vai voltar aqui para falar de um evento no dia 17 de agosto. A Acrisul vai recepcionar uma das equipes do Rally da Pecuária, que é coordenado pelo Agroconsult, inclusive o coordenador geral, o Maurício Palma Nogueira, estará aqui na Acrisul, na parte da manhã, para ministrar palestras e falar sobre as perspectivas para a nossa pecuária, a importância do investimento em tecnologia para melhorar a receita e o lucro do pecuarista. O Jonathan será o anfitrião e nós estaremos mais uma vez juntos numa parceria com a Acrisul para levar para você as informações do Rally da Pecuária. Muito obrigado, presidente. Ok, com muito prazer e muita honra. Vamos lá, junto com você e o Canal do Boi, fazermos essa recepção. Muito obrigado. Renata. E no próximo bloco, os preços do bezerro e também do boi gordo. Nós já voltamos. E a Colômbia confirmou hoje o segundo caso de febre aftosa no país. A doença foi detectada na zona rural de Yacopi. No mês passado, a Colômbia registrou o primeiro caso da doença, que ocorreu no departamento de Arauca. Em entrevista coletiva hoje, o gerente do Instituto Colombiano Agropecuário, Luiz Martinez, afirmou que o Instituto deu início ao processo de abate de bovinos e ordenou a quarentena em cidades próximas. Premix @ de Valor apresenta Histórias de Sucesso. Agropecuária Santos Dumont, Cabixi, Rondônia. Essa propriedade foi adquirida por meu falecido pai
que há 20 anos, infelizmente, nos deixou. E minha mãe, Elizabeth, tomou a rédea da situação, acabou de criar os 3 filhos. Meu marido sempre foi gostava muito, né, das terras, de poder ter um gado, de poder formar uma fazenda. Nós começamos um projeto há 3 anos atrás de intensificação da pecuária, com o objetivo de fazer recria e engorda em pastos rotacionados com semi-confinamento. Sentamos com o Danilo Simeonato, colocamos na planilha o que ele está precisando, desde a recria até a engorda. E os resultados alcançados foram muito bons, né? Terminando esses animais aí entrando em sistema de terminação de entre 14 a 15,8, 16 arrobas. Esses animais permaneceram por 136 dias e a gente obteve um resultado aí de ganho em arrobas de 4,76 arrobas no período. É uma arroba bem competitiva economicamente. Um ponto que a gente destaca é a questão de produtividade, ou arrobas produzidas por hectare. A gente navegou aqui, né, em lotações acima de 3 UA por hectare, que é uma lotação, né, acima de uma média nacional, bem acima da média nacional. Por quê? Porque existe um trabalho diferenciado com relação, né, a suporte, consultoria na área de pastagem, na área de nutrição. Esse acompanhamento técnico e essa discussão de planejamento que a gente tem muito aberta entre o consultor técnico e eu, que sou o gestor da propriedade. Acho que isso é um dos pontos mais fortes que a gente tem dentro desse relacionamento para um sucesso cada vez maior. É muito bom para nós, a Premix está aí nos fornecendo, né, a matéria-prima para que a gente possa engordar os nossos bois, possamos levar em frente e aumentar a nossa produtividade, que a gente quer, né, ter mais peso, mais ganho de peso, mais qualidade no nosso gado e através dela. Então, a gente está aí parceiro da Premix e estamos aí firme, levando junto, né? Meu filho na frente aí, vamos em frente. Ligue 16 3605 2924 e fale que assistiu este filme da Premix. Você terá condições especiais na sua compra. Premix, o detalhe que faz toda a diferença. O CAD aprovou sem restrições a venda pela JBS de fábricas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Essa venda foi inclusive impedida pela Justiça em Brasília, agora tem o aval do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A venda ficou em cerca de R$1 bilhão e a venda de ativos tem o objetivo de arrecadar dinheiro para pagar dívidas e também a multa resultante do acordo que a JIF, a holding, fez com o Ministério Público Federal. E hoje, a agência Reuters, a Folha de São Paulo e outros veículos divulgaram que a JIF, a holding que inclui JBS e outras empresas, encerrou as negociações com investidores, dentre eles o Banco Itaú, para a compra da Alpargatas. Segundo a agência, a JIF não aceitou o que chamou de pressão para vender a Alpargatas por cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais, que seria a proposta para a aquisição dessa empresa que pertence à JIF. Como nós dissemos, a venda de ativos tem o objetivo de pagar dívidas e a multa que podem ser de um total de 30 bilhões de reais. Renata. Bom, agora a gente volta à Bolsa de São Paulo com os valores do bezerro e também do boi gordo hoje, né, Sara? É isso mesmo, Renata. Bom, nessa segunda-feira, o bezerro não teve nenhuma variação.
Com isso, o valor negociado é de R$ 1.125,90 por cabeça. No acumulado da semana, a alta é de 2,29%. Já o boi gordo opera em queda de 0,38%, sendo negociado a R$ 125,19 a arroba, isso em comparação com o último fechamento de sexta-feira. No acumulado da semana, a queda passa de 1%. Vamos ver então como é que fica o boi gordo para o mercado futuro, de acordo com o ajuste atual. Os contratos de julho são negociados a R$ 124,10 a arroba, uma alta de 0,85%. Nos vencimentos para agosto, os valores chegam a R$ 124,52, alta de 0,38%. Para os contratos negociados para o mês de setembro, R$ 125,95, alta de 0,93%. E para outubro, R$ 127,28 a arroba, também alta, dessa vez de 0,75%. Renata, por hoje era isso e dessa forma nós encerramos a nossa participação no Pecuária BR. Até amanhã. Tá certo, Sara. Até amanhã. Zaidan? Agora o mercado do dia, preços do dia do boi gordo, segunda-feira, começando a semana. Vamos saber como se comportou esse mercado. Vamos chamar o Iberville Neto, analista da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nesse início de semana, então dia 10 de julho. Nós observamos atualmente um cenário de oferta ainda crescente, ou uma oferta confortável o suficiente para que as indústrias pressionem as cotações, tanto é que nós observamos desvalorização para o preço do boi gordo em São Paulo, em diversas regiões. Então o cenário é mais de pressão de baixa do que rumo a uma recuperação ou rumo a um cenário mais calmo. Então a pressão de baixa tem sido observada ainda. Do lado no mercado atacadista, nós não observamos alterações de preços essa semana, lembrando que no fechamento da última semana houve recuo. E o cenário para o curto prazo, nós esperamos uma pressão de baixa e que ela se mantenha devido principalmente à queda da qualidade das pastagens e à desova de final de safra, que tipicamente acontece em abril e maio, que esse ano tenha ocorrido um pouco mais tarde devido à retenção causada pela turbulência no mercado do boi gordo, mas principalmente devido às chuvas que se prolongaram e permitiram essa estratégia para os pecuaristas de manutenção desse gado no pasto. Então, para o curto prazo, a expectativa é de um mercado pressionado e vamos acompanhando. Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Agora os números apurados pela Scott Consultoria para uma boiada comum em todo o país, não é, Renata? Vamos começar pelo Sul. Não teve alteração de preços hoje, são os mesmos da última sexta-feira. Dá uma olhada nas 3 praças pesquisadas, 4 na verdade, Rio Grande do Sul com 2 praças. Na região norte teve queda. Teve queda? Teve queda de R$1 em Redenção no Pará, R$1,50 em Paragominas, R$2 no sudeste de Rondônia e R$1 no sul do Tocantins. Nas demais praças, tudo igual. Na região nordeste, uma queda de R$ 2,50 em Alagoas e 50 centavos de alta na arroba no Maranhão. Agora vamos dar uma olhadinha na região centro-oeste. Alteração em Campo Grande, queda de 50 centavos. Dourados, alta de R$1. Três Lagoas, alta de R$1 também. Nas praças de Mato Grosso, na Praça de Mato Grosso, apenas alteração no norte do estado, uma queda de R$1. Nas demais, tudo igual. No estado de São Paulo, região sudeste do país, uma queda de 50 centavos na arroba em São Paulo em Barretos e Araçatuba. Nas demais praças, preços estáveis. Tem mais quedas aí, no sul de Minas teve queda de R$1 e queda de R$2 no Rio de Janeiro ainda, pela região sul, sudeste, pela Scott Consultoria. Outra fonte de apuração de preços é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Segundo a apuração da Rural, não houve alteração em nenhuma das praças pesquisadas. Vamos passar as informações para uma boiada de bom acabamento, pode mudar para a região norte, também preços estáveis, os mesmos da última região nordeste também não houve alteração, Bahia e Maranhão tudo igual, centro-oeste também. E, por fim, região sudeste,
com preços estáveis nesta segunda-feira, segundo a Rural Business do nosso amigo Júlio Brissac. Te mando um abraço para o Júlio Brissac. Bom, o Pecuária BR fica por aqui para você uma ótima segunda-feira, ótimo início aí de semana e até amanhã. Fica agora com Brasil Gourmet com Renato Lapenta. É o nosso chefe gourmet. E depois o Adriano Edival traz tudo sobre o leilão de hoje à noite. Vamos mostrar alguns dos lotes. Leilão de gado de corte comandado pela Aroeira Leilões. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.